fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o meio. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o meio. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Boa tarde, meus queridos irmãs e irmãs, irmãos e irmãs do Brasil, dos Estados Unidos. É uma alegria muito grande estar aqui de volta para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E sempre que um ano começa, eu gosto de compartilhar mensagens de encorajamento que nos ajudem tanto a refletir no ano que passou, apesar de que somente podemos refletir, nós não podemos voltar e mudar, mas também antecipar o que esse ano será em termos do nosso compromisso com o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um princípio bíblico que vem de uma palavra bíblica muito simples, muito bonita, muito repetida. Existem algumas palavras bíblicas que, apesar de a gente não saber hebraico e grego, elas se tornam parte do nosso vocabulário. Aleluia, amém. E com certeza essa é uma das palavras que já fazem parte do nosso vocabulário como cristãos. Ebenezer. Em 1 Samuel 7,12, nós aprendemos que o profeta Samuel, ergueu uma pedra no meio do campo de batalha e chamou aquele lugar de Ebenezer, uma palavra hebraica que significa pedra de ajuda. E
Samuel explica para o povo o porquê daquele gesto simbólico de erguer aquela pedra. Era muito comum se fazer isso naqueles dias. E chamá-la de Ebenezer, pedra de ajuda. E ele está lembrando ao povo que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel está dizendo é que o mesmo Deus e Senhor que ajudou, que proveu, que protegeu os israelitas até aquele ponto sob a sua liderança espiritual, vai continuar a fazê-lo fielmente. E o que melhor ter em nossa mente ao começar 2001, deixando para trás um ano de sem precedentes, de desafios, de perdas, de incertezas, o que melhor para ocupar a nossa mente ao começar 2021 do que essa realidade, essa promessa de que até aqui nos ajudou o Senhor e por Ele ser quem Ele é, nós podemos confiar plenamente que Ele vai continuar a nos ajudar. Essa expressão até aqui nos ajudou o Senhor não é, quem sabe Ele vai continuar a nos ajudar, ou tomara que Ele continue a nos ajudar. Talvez, se Ele já nos ajudou aqui. Não, essa é uma expressão de confiança e certeza que aquela pedra simbolizava, aquela pedra de ajuda simbolizava para Samuel e o povo de Israel, que o Deus que nos ajudou até aqui, a atravessar 2020, vai continuar nos ajudando ao iniciar-se esse novo ano. E como eu disse, nós podemos confiar nisso porque Deus é quem Ele é. E eu gostaria de encorajar você hoje à tarde com algumas realidades de quem Deus é. E por que nós podemos dizer que aquele Deus Senhor que nos ajudou até aqui vai continuar a fazê-lo? As respostas são bem simples. Por que podemos ter certeza que se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele vai continuar a fazê-lo? Número 1, porque o poder de Deus é inigualável. Porque o poder de Deus é inigualável. Veja só a promessa maravilhosa de Efésios capítulo 3, versículo 21. 20 e 21. Efésios capítulo 3, 20 e 21. E você percebe que esses dois versículos, na realidade, eles são uma doxologia. É uma combinação de duas palavras gregas que significa basicamente expressões ou palavras de louvor. E aqui o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, está expressando louvor e gratidão ao Senhor. Olha só o que ele diz, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todas as vezes que eu ouço esse versículo, leio esse versículo, eu me lembro do meu querido pastor Douglas, que sempre citava esse versículo para os nossos irmãos na igreja em Recife. E ele sempre citava esse versículo com uma voz que transmitia absoluta confiança e certeza naquilo que ele estava dizendo da palavra de Deus. E eu gostaria até de pedir oração pelo pastor Douglas, que sofreu uma queda e teve uma fratura, passou por uma cirurgia, graças ao Senhor está em casa se recuperando, mas vamos orar por esse querido e fiel servo do Senhor. E ele sempre repetia: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, é o Deus de Samuel e do povo de Israel naquele momento, e ele continua a ser o nosso Deus. O que acontece é que muitas vezes nós entendemos erroneamente o significado
do poder de Deus, ou o que é que significa falar do poder de Deus. E os nossos irmãos de tendência ou de linha pentecostal, eles gostam de enfatizar experiências extraordinárias, como curas e milagres e coisas dessa natureza. Mas, na realidade, o poder de Deus é definido no começo de Efésios capítulo 3, versículo 20, com a frase: aquele que é capaz de fazer. Quando nós confiamos no poder de Deus, nós não estamos necessariamente cobrando de Deus, colocando Deus contra a parede e exigindo de Deus que Ele se manifeste a nós de maneiras sobrenaturais. Nós estamos simplesmente depositando a nossa confiança nele, porque sabemos que o poder dele é inigualável, porque ele é capaz de fazer infinitamente não apenas o que pedimos, mas além do que pedimos e além do que nós até pensamos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de orar 1, 2, 3, N vezes, pedindo alguma coisa ao Senhor, pedindo a intervenção de Deus em uma situação. E aparentemente a resposta de Deus foi não, porque aquilo que você pediu não se concretizou. Eu acho que é um dos elementos do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele faz mais do que pedimos ou pensamos, porque Deus sabe quão imperfeitos nós somos, quão incapazes nós somos de saber o que é melhor para nós, enquanto que Ele sabe o que é melhor para nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que caminhar por fé, sabendo que aquele que nos ajudou até aqui irá continuar a nos ajudar, porque o seu poder é inigualável, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que já atua em nós, pelo Cristo ressurreto que vive em nós. Então, nós podemos confiantemente dizer que aquele que nos ajudou até aqui vai continuar a fazê-lo, porque o poder de Deus é inigualável, mas também porque o amor de Deus é interminável, não tem fim para comigo, para com você. Imagine um ser todo-poderoso, mas que não tem amor. Quão assustador esse ser seria. Imagine também um ser cheio de amor, mas sem poder nenhum. Ele seria incapaz de fazer qualquer coisa, de interceder, de intervir na vida daqueles a quem Ele ama. Nosso Deus é um Deus completo, é um Deus de poder, capaz de fazer tudo aquilo que a sua vontade diz. E Ele também é um Deus de amor, e o amor de Deus é interminável. Eu creio que a passagem bíblica mais clara em nos garantir, nos assegurar do fato de que o amor de Deus para conosco é interminável, é infinito, é Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. O apóstolo Paulo nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele nos oferece algumas possibilidades ou algumas realidades da vida sob a queda que poderiam nos alienar, nos afastar do amor de Deus. Tribulação, angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada aqui simbolizando a ameaça de morte. Então Paulo, e pense bem, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que o apóstolo Paulo passou por quase todas essas experiências, se não todas elas. A realidade é que nada pode nos separar do amor de Deus. Pule para o versículo 37. Ele diz: em todas estas coisas, essas experiências terríveis e negativas que ele listou anteriormente, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aquilo que começou como uma indagação, uma pergunta retórica, porque a resposta o apóstolo Paulo já conhecia e já sabia, aquilo que começou com uma pergunta termina com uma afirmação de grande segurança.
Não há nenhum outro meio na língua grega de o apóstolo Paulo mostrar mais convicção do que ele faz nessa frase. Ele diz, pois eu estou convencido. Ou seja, todas as evidências já me foram apresentadas dessa realidade e não há mais qualquer dúvida que paira sobre essa verdade. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o amor de Deus é combinado com o seu poder inigualável. O amor interminável de Deus é combinado com o seu poder inigualável para nos manter seguros em Cristo Jesus. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós podemos confiar plenamente que Ele continuará a fazê-lo fielmente, porque o seu poder é inigualável, porque o seu amor é interminável. E finalmente, porque sua graça é ilimitada. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus para comigo, para com você, é ilimitada. Nossos pecados não podem exaurir a graça de Deus. Nossa desobediência não pode exaurir a graça de Deus. Nossa infidelidade não pode tornar Deus infiel para conosco. A graça de Deus é ilimitada. Tem um versículo que acho que muitas vezes nós ignoramos lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. É um versículo bastante simples, mas tem uma verdade maravilhosa. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Algumas versões dizem, ele nos concede mais graça, extra graça, graça suficiente para quaisquer necessidades. Mas ele nos concede graça maior, maior graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que graça relacionada aos humildes? Porque graça é dada àqueles que nada têm para oferecer em troca. Graça é dada para aqueles que não merecem as expressões que a graça traz àquele que a recebe. Deus nos dá mais graça, a sua graça é ilimitada. A graça de Deus, em primeiro lugar, é ilimitada na sua expressão como graça salvadora. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, ou seja, não há nada em nós intrinsecamente que possa explicar a nossa salvação ou alcançar a nossa salvação. Não vem de vocês, é dom de Deus, dom igual à graça de Deus, não por obras ou pelo que nós fazemos, para que ninguém se glorie dizendo, eu salvei a mim mesmo. Então a graça ilimitada de Deus é, para começar, uma graça salvadora. Mas ela também é, e muitos cristãos evangélicos, eles entendem perfeitamente essa dimensão salvadora, salvífica da graça de Deus, mas eles se perdem depois disso e começam a viver uma vida cristã legalista, achando que santificação é você proibir certas coisas, e impor faças e não faças a si mesmo e a outros, que muitas vezes nem tem base bíblica. Mas o apóstolo Paulo nos diz em Tito, capítulo 2, versículos 11 e os seguintes, que a graça de Deus é que nos santifica. Veja o que ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso confere com Efésios 2, 8 e 9. Mas aí ele continua, essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Percebeu a ideia aqui?
A graça que nos salva é a mesma graça que nos santifica. Santificação não significa deixar de fazer certas coisas, regrinhas, leis. Santificação significa submeter-se e aceitar e tomar posse dos recursos da graça de Deus que nos renovam em Cristo dia a dia e nos fazem semelhante a Ele dia a dia. Graça salvadora, graça santificadora. Mas a graça de Deus vai mais além disso. Em 2 Coríntios capítulo 2, 9, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho de como ele orou pedindo a Deus para se livrar de um espinho na carne, e Deus não fez. Deus disse não a Paulo, e a resposta de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é fortalecedora, ela nos fortalece em nossa fraqueza. E de fato, na linguagem do apóstolo Paulo aqui, nós só somos fortes quando fracos. Porque é em nossa fraqueza que nós tomamos posse da força, da fortaleza de Deus, e assim nos tornamos fortes. Nós podemos confiar que até aqui nos ajudou o Senhor, porque sua graça é ilimitada, sua graça salvadora é ilimitada, sua graça santificadora é ilimitada, sua graça fortalecedora é ilimitada. Mas também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, nós lemos: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Percebam que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos que lhe precederam, referindo-se aos 12 chamados por Jesus, 11 mais o que foi acrescido posteriormente no lugar de Judas. Porque havia muita comparação entre o apóstolo Paulo e os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele fala isso. Na verdade, eu não. A graça de Deus comigo. É a graça de Deus que me qualifica. É a graça de Deus que me equipa. Aquilo que eu faço na minha própria força não traz honra e glória para o Senhor. Apenas aquilo que eu faço pela graça qualificadora de Deus operando em minha vida. Dê as boas-vindas a 2021. Dê as boas-vindas a 2021 com confiança. Dê as boas-vindas a 2021 sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar a fazê-lo, porque Ele é um Deus todo-poderoso, o seu poder é inigualável, o seu amor é interminável, a sua graça é ilimitada.